Estão vendo a apresentação? Sim. Legal. Bom, a nossa disciplina, ela é chamada Teorias da Administração, né? E o que a gente vai ver nessa disciplina? A gente vai ver todos os pensadores, estilos que foram criados no decorrer do tempo, né, sobre a administração. Então, a administração que tem hoje, o que as empresas fazem, como que as empresas administram, sempre tem um fundamento de alguns pensadores que fizeram esse estudo. Então, a gente vai ver bastante coisa, tipos, estilo de liderança, estilos de formas de organização, formas de como a empresa trabalha, né? Então, a nossa vai ter aí bastante coisa para a gente estar vendo, né? A disciplina, ela tem muito um fundo teórico, né? Então, é importante que a gente faça algumas coisas para não ficar muito maçante a aula, né? Então eu vou estar inserindo alguns vídeos, algumas atividades durante as aulas, né? Então hoje a gente vai ver a primeira aula, que é a unidade seção 1, que são as bases da administração moderna. Então, a gente já vai ver algumas coisas do passado que são usados na administração hoje em dia, né? Eu não sei se todos vocês têm, né? Mas eu gosto de trabalhar com o WhatsApp, que fica fácil a comunicação, né? Então tem um grupo de WhatsApp. Se vocês entrarem aqui pelo QR Code com o celular, já entra o link do grupo, ou então vocês podem digitar esse código, né? Professor, GG. a tela tá travada ainda na abertura. Teorias da administração, não mostrou o código. Não, não voltou? Oh, meu Deus, o que será que... Foi Agora tá. agora? Aham. Foi? Então, aqui vocês podem pegar pelo QR Code, vocês podem pegar com o celular, né? Ou então digitar no navegador gg.gg/2021TA, né? Teoria da administração, e entra no grupo do WhatsApp. Quer dizer, fica muito mais fácil a gente fazer a comunicação, né? Você às vezes não consegue entrar no sistema, alguma coisa, né? Então, quem não estava no grupo anotou, entrou. É sempre bom vocês participarem do grupo do WhatsApp, que aí fica fácil a nossa comunicação, tá? Avançou a tela ou não? Tá no QR Code pra mim. Putz, que coisa, hein? O que será que acontece? Agora avançou ou não? Não. Tá parado ainda na teoria da administração. Subiu a segunda agora. Agora tá a missão do professor, é isso? A missão do professor não é dar resposta pronta, né? Então eu falo sempre isso, né? Não esperem que a gente dê a resposta pronta. Respostas vocês vão achar no livro, na internet. A missão do professor, o que é? É provocá-los, né? Provocar inteligência, provocar espanto e curiosidade. Então, a gente sempre vai trazer algumas coisas para provocá-los, para ir buscar informação, para pesquisar, né? Então, é esse ponto. Porque se a gente só for trazer coisa que está no livro, vocês nem precisariam de ter o professor. Hoje é muito mais fácil você buscar informação na internet, né? Mudou a tela? Sim, tá na tela do Tá, Alva. tá travada?
Não, tá na tela do Ava, é isso? É, tela do AVA. Então, como a gente tem os colegas do primeiro semestre, né? Eu só vou dar uma passadinha, né? Então, vocês entrando no AVA, a nossa disciplina é essa daqui, né? Teoria da administração, tá? Aí vocês vão acessar essa página, né? E entrando, já vai entrar dentro do AVA da disciplina, né? Então, vocês estão vendo aqui que aqui a gente tem o livro didático. Então, a gente tem o livro para impressão. Então, vocês podem fazer o download, podem e devem fazer o download do livro, né? Coloca no computador de vocês, coloca no celular, que é uma ferramenta para vocês estarem sempre pesquisando, né? Quem estava na conversa com o Max na segunda-feira, né? A nossa disciplina é uma disciplina, a teoria da administração, uma disciplina AMI, que é aula modelo institucional. Então, a instituição cria esse material didático, cria esse livro, né? E o professor segue esse material, né? Então, vocês vão notar que a nossa aula acompanha direto o livro, né? Então, esse livro aqui, vocês podem olhar que parte dos slides da nossa apresentação, a gente segue o que está no livro, porque é um plano da faculdade, é a metodologia da faculdade, aula modelo institucional. Tá? Então, já tá definido como que que o professor precisa seguir. Tá? Então, quem ainda não fez download do livro, faça, e é legal vocês irem lendo também, porque a gente apresenta algumas coisas, mas no livro tem um complemento maior, né? Depois, como que é dividido o nosso o curso, né? Ele tem 4 unidades, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, né? Dentro de cada unidade tem as sessões, então cada aula é uma sessão. Hoje a gente vai ver a unidade 1, sessão 1, né? E o nosso modelo é um modelo de sala de aula invertida. Então, a gente sempre pede para que, antes da aula, não precisa ser no dia, pode ser no final de semana, pode ser quando vocês tiverem tempo, vocês deem uma olhada nessa pré-aula, né? Então, a pré-aula, o que que ela tem? Ela tem um vídeo falando do assunto que a gente vai ver hoje, né? E tem 3 questões que ele chama de atividade diagnóstica. Então, existem pesquisas que dizem que se o aluno vier para a sala de aula sabendo qual vai ser o assunto, o aprendizado dele será muito maior do que se ele vier sem saber qual que é o assunto, né? Aí vocês vão falar para mim assim, mas eu não tenho tempo, trabalho 24 horas, tal. Só que aquilo, como a gente tem isso tudo online, vocês podem, no transporte público, num tempo que vocês têm de almoço, dê uma olhadinha sempre e faça um exercício. Vocês vão ver como o aproveitamento da aula será muito melhor do que se eu ficar só falando e aí vocês vão estar absorvendo aquilo. Agora, se vocês já vierem com algum conteúdo do que será a aula, vocês vão ver que o aprendizado é muito maior. Então, eu sempre peço, façam a pré-aula, isso aí vai ajudar vocês, né? Todos os slides, material
que eu tenho da aula, porque além do material do livro, tudo, eu publico aqui nessa aba aula, né? Então, a gravação da aula, que já está gravando, eu vou pegar o link do YouTube e vou colocar aqui. Os slides eu vou colocar aqui. Inclusive, na aula aqui, eu coloco a data que foi a aula. Fica mais fácil para vocês entenderem, né? Então, esse é o esquema. E é importante que vocês utilizem o AVA, né? Uma coisa, como foi explicado também pelo Max, né? Na segunda-feira, a pontuação ou a nota da disciplina é a avaliação continuada. Então, vocês fazendo essa atividade aqui, vocês já começam a pontuar. Então, por isso que é importante fazer a atividade, né? Além de vocês aprenderem, vocês começam a acumular pontos para sumarizar, para ter aprovação, né? Entrando aqui na atividade diagnóstica, então você vai ver que clicando aqui nesse pré-visualizar questionário, vão aparecer as questões. Professor, Oi. para mim não está aparecendo mais a tela compartilhada. Para ninguém? Não sei Pra se só ninguém. para mim. Para Você ninguém, os tá bom. convidados, os candidatos, só. Deve ter caído. Legal. Vai avisando aí, porque... Agora foi, né? Agora voltou. Voltou. Legal. Vai falando. Aí eu não estou vendo o que está acontecendo. Então, vocês entrando aqui naquela opção atividade diagnóstica, vocês depois entram aqui no pré-visualizar, vocês vão fazer, vai aparecer o questionário, né? Uma coisa que vocês vão notar, né, é que aparece, você tem essa mensagem. O questionário será fechado sábado 12 de junho, né? Então, o que a maioria dos colegas fazem? Eu não vou fazer o questionário agora, porque só fecha em 12 de junho. Eu vou deixar para fazer um dia antes do Dia dos Namorados, né? Só que aquilo, cada aula vai tendo exercício, vai acumulando. Cada disciplina vai tendo exercício e vai acumulando. Quando vocês chegarem lá no final de junho, vocês vão ter uma quantidade tremenda de exercício para fazer e não vai conseguir tempo para fazer, né? Então, a minha sugestão são 3, dedica um pouquinho de semana, vai fazendo, né? E tem outra coisa, as questões da prova eu tiro dessas questões aqui. Então, se você for deixar para fazer 12 de junho, já passaram as 2 provas, né? Então, comecem a acompanhar a aula e já fazendo os exercícios, tá? Dentro ainda da sessão 1, depois da aula, tem essa atividade de aprendizagem. Então, essa atividade de aprendizagem, o que é? São exercícios que também está no AVA, mais 3, né? Para você fazer para ver aquilo que você conseguiu aprender, que você conseguiu captar da aula. Então, qual a sugestão para vocês? Antes da aula, façam a web aula e tudo mais. Daí, durante a semana, façam a atividade de aprendizagem. Vocês vão treinando e vão acumulando pontos, tá? Além disso, o que a gente tem?
Então, vocês têm uma pontuação do AVA, que são aqueles exercícios, e a gente tem uma atividade do professor. Então, para não sobrecarregar vocês, né, eu sempre dou uma atividade no final da aula para que vocês façam e já também acumulem pontos, só que esse sou eu que controlo, né? Então, as atividades do AVA eu não tenho controle nenhum. Vocês fazendo ou não fazendo, se não fizer, não ganha ponto. Agora, na atividade do professor, eu vou acumulando e quando abre o lançamento, eu lanço os pontos. Mas eu não sobrecarrego vocês com essa atividade. A atividade é uma atividade simples no final da aula. Vocês vão ver hoje que é uma atividade super simples, mas pelo menos para reforçar alguma coisa que a gente viu na aula. Tá? Ficou claro esse negócio das atividades, tendo tanto a atividade do AVA como a atividade do professor, pessoal? Sim, ficou claro. Legal. Então tá bom. Deixa eu ver se... Bom, agora, só reforçando também qual outro tipo de nota que vocês têm, né? Vocês têm as avaliações B1 e B2, a avaliação B1 é do primeiro bimestre, a avaliação B2 é do segundo bimestre, e, no nosso caso, eu retiro as questões do AVA. Então, as aulas que a gente tem são 6 exercícios por aula, e eu vou lá, seleciono alguns e a gente monta as provas, né? Só relembrando também o que o Max falou, né? Vocês têm atividades transversais. Procurem fazer todas essas atividades no AVA para vocês acumularem pontos. O desafio nota máxima da pontuação para todas as disciplinas. Então, fiquem atentos às atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para perguntar para mim, alguma dúvida de atividade, alguma coisa. Se eu souber, eu explico, senão a gente recorre ao coordenador, tá? Mas não deixem não deixe o AVA parado, comecem a fazer, tá? E eu consigo acompanhar o que vocês estão fazendo, de vez em quando eu dou uma puxadinha de orelha, né, gente? Vocês não estão fazendo AVA, né? E aí, porque a preocupação minha é que começa a acumular e depois vocês não conseguem fazer, né? E aí, a avaliação continuada, ela não considera só a nota da prova, ela considera as atividades, exercício e tudo mais. Então, às vezes você pode tirar nota na prova e não fez os exercícios, você pode ser reprovado, tá? Tudo bem com relação à prova, atividades, pessoal? Está todo mundo conseguindo acessar o AVA ou ainda não? O meu tá normal, tô conseguindo acessar normal. Antes da aula eu sempre acesso. Sempre acessa, legal, tá. Eu Então é também isso aí. consigo. Se tiver com problema no AVA, passa a mensagem para o coordenador, né? Alguma coisa que não tá funcionando, passa para o coordenador. Não deixem acumular as atividades, tá? Então vamos em frente. Então, como que inicia, né, a parte da administração, né? Então, só lembrando um pouquinho lá da época do feudalismo, né? Alguém lembra o que é o feudalismo? É a economia na agricultura, com base na agricultura? Baseada? Na agricultura, não? Isso, baseada na agricultura. Então, tinha os donos de terra, né, que eram os senhores feudais, né?
e eles tinham lá grandes áreas e as pessoas trabalhavam para ele, né? Então era quase um lado de escravidão, né? Então o que começou a acontecer, né? Começou a ter mudanças, né? E aí as pessoas começaram a ficar descontentes com o tratamento dos senhores feudais, porque era como se fosse uma escravidão, e as pessoas começaram a vir para a cidade, né? E aí quando nessa linha de ir para a cidade começou a ter as pessoas só sabiam trabalhar no campo, né? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer trabalhar com coisas manuais, né? Então, precisa fazer sapato. Então, as pessoas começaram a fazer trabalhos, produtos manualmente, né? E aí eram chamados os artesãos, né? Que faziam esse trabalho, né? E a partir daí, o que começou a acontecer? Foi criado, foram criadas moedas para poder fazer a compra e venda, né? Então, antes tinha troca de mercadorias, mas aí surgiu a parte do dinheiro para começar a fazer as compras, né? E aí também surgiram as empresas que faziam operações de câmbio, empréstimos de dinheiro, né? Então toda essa dinâmica com dinheiro começou a ter importância e a terra e a agropecuária deixou de ser a base da riqueza da Europa. A riqueza passou a ser o lado do dinheiro, porque antes quem tinha bastante terra era a pessoa mais rica. E aí, como as pessoas começaram a fazer vendas fora lá da parte das fazendas, né? E o dinheiro começou a ter valor, né? E aí as operações de câmbio, empréstimos, as pessoas que emprestavam dinheiro e tudo mais, né? Então começou a ter toda uma movimentação fora do lado da produção agropecuária, né? Aí o que também surgiu nesse período, né? Surgiu a parte do humanismo, né? Então, além dos empreendimentos comerciais, né, que aí tinha o maior contato dos burgueses e os monarcas, começou a financiar, começou a ter necessidade de ter universidades. E aí eles começaram, porque antes era a igreja apenas que tinha a parte da educação, né? E aí começou a surgir, então, as classes dominantes, né, os burgueses e os monarcas, começaram a desenvolver as universidades para a capacitação das pessoas, né? E como começou esse lado de comércio, a expansão comercial, começou a ter uma necessidade que as pessoas entendessem de direito, né, do lado de direito para ver como que é a lei, criar leis e tudo mais, e também pessoas que entendessem de comércio, né? Então a difusão disso deixou de ser um lado só da igreja e passou a ser para as classes dominantes, né? O homem também ele passou deixar de fixar, porque o pessoal ficava muito envolvido com as coisas espirituais e começaram a ter as coisas mais humanas, né? Mais terrenas, né? E as aulas deixaram de ser o lado mais religioso para ser mais textos clássicos, tá? E aí começou também a ter o lado
de interesse por artes, de interesse de conhecimento, né? E tudo isso começou a influenciar o movimento cultural na Europa por três séculos, né? E aí começou a surgir o lado dos filósofos e tudo mais, né? A Europa começou com o crescimento, né? Mas no século XIV ela entrou numa crise, né? Então ela teve colapsos por mudanças climáticas, frio e tudo mais, né? E aí começou a afetar o abastecimento agrícola, tá? E apesar de ter todo o avanço tecnológico, ainda a Europa começou a passar a ter crise, né? E aí, nesse período dos anos de 1000 até 1300, muitas pessoas passaram a ter problema de fome, né? E aí várias crises ocorreram na Europa, né? Então, o lado do mercantilismo e do capitalismo social, e aí, como eu disse, né, teve situação de fome, doenças, guerras e mortes, e as camadas mais baixas da população sofreram com elevada carga de trabalho e também os altos impostos que os reis cobravam, né? Todos esses fatores, o que eles fizeram? Provocaram diversas rebeliões na Europa, e aí começou a fugir da exploração, novas levas de servas abandonavam os feudos que ainda existiam, né? Começaram a se dirigir para a cidade e passaram a trabalhar como assalariado. Então, como a dificuldade estava no campo ainda, então vieram para a cidade e começaram a trabalhar com assalariado, tá? Então, aqui tem uma visão, né? E aí essa foi tirado do livro, né? Então, aproximadamente em 4000 antes de Cristo, ocorreu uma transição da revolução agrícola para a urbana, né? E a capacidade de administrar foi importante para a estabilidade das organizações das cidades, tá? Depois, o, a partir daí, a administração começou a ser influenciada pelos filósofos gregos, que questionavam se as soluções filosóficas para cidades-estados, como democracia participativa. Você vê, a gente já tem isso hoje, né? Democracia participativa, princípio de igualdade e, consequentemente, votação popular. Olha, desde quando já se fala do lado de você ter uma democracia participativa e princípio de igualdade, né? E depois, né, os filósofos gregos também deram início às discussões sobre política, responsabilidade dos políticos em atenderem às necessidades da sociedade, sobre o método de investigação sistemática para encontrar a resposta verdadeira e a estratégia de encadeamento lógico de meios para realizar os fins, né? Então, quer dizer, desde essa época já se pensava em tá certo que tem a classe política, mas precisa a classe política pensar, atender os interesses da sociedade, né? Então, o que se comenta no livro, né? Então, para administrar uma empresa, um setor, uma equipe ou mesmo uma carreira profissional, é necessário
conhecer como se faz como se faz tecnicamente, né, para garantir bons resultados e sucesso. Então, muitas vezes a gente até hoje mesmo critica, né, que existem alguns gerentes, né, que não conhecem aquele detalhe de como que se faz o trabalho, né? Como que ele vai gerenciar se ele não sabe como que faz o trabalho? Então ele dá palpites ou toma decisões que muitas vezes não está de acordo com a forma técnica. Então, aqui ele aponta bem isso, né? Eu acredito que vocês, quem já trabalha, né, já teve condições de ter contato com algum gerente que não conhecia nada do lado operacional, né? E aí o gerente toma decisões ou dá direcionamento, né, que não está de acordo com a. Deixa eu ver quem está com a Yasmin, né? Deixa eu fechar aqui o microfone que está fazendo barulho. Então, que não está de acordo, toma decisões. Alguém tem algum exemplo, alguma coisa que quer comentar com a gente? Algum exemplo desse tipo que aconteceu em alguma empresa que trabalhou? Alguma decisão do gerente falou faz isso e na verdade ele não conhecia? Vocês vão ter muitas vezes contatos, né, que vão ter situações que muitas vezes a pessoa está lá naquele cargo, né, e não conhece nada, né? Eu vou dar um exemplo daquilo que a gente está vivenciando hoje, né? A gente tem um ministro da Saúde, né, que não conhece nada da saúde, né? O que está acontecendo com a compra de vacina, a compra de. Não tem um direcionamento, porque ele não conhece nada do lado do SUS, né? Ele não conhece como era o caso do ministro Mandetta, que ele estava acostumadíssimo em trabalhar com o SUS, né? Então ele sabia essa política da vacina, né? Precisa uma pessoa que conheça a fundo como funciona o SUS, porque o Brasil é estudo para muitos países essas políticas de vacinação, né? Vacinação, o que teve aí no passado, vacina Sabin, vacina para criança, tudo essa política, o Brasil é estudo para vários países. Como que agora não está conseguindo administrar uma vacinação se tem tanta experiência? Por quê? A pessoa que está lá como ministro da Saúde não conhece, é bem isso aqui. Ele não conhece tecnicamente. Ele pode ter outros conhecimentos, mas ele não conhece tecnicamente e não conhece a estrutura inteira do Brasil do SUS, né? E aí ele comenta ainda, né? Pense nas coisas que fazemos no cotidiano, geralmente estamos nos relacionando com as organizações que são administradas por alguém, foi aquilo que eu acabei de comentar, né? Não importa o tamanho ou ramo de atividade, as organizações fazem parte da nossa vida. Dessa forma, você deve entender a administração como um evento social, pois ela existe para ajudar os administradores, gerentes, líderes e diretores a solucionar os problemas das organizações. Então, quer dizer, você tem uma organização que é um conjunto de situações, né, que você tem e você precisa administrar. Então, uma organização ela tem uma finalidade. Então, ela precisa
ter pessoas que administram. Então, são os administradores, gerentes, líderes. Sozinha, a organização não funciona, ela precisa de pessoas, né? E precisa de pessoas, cada pessoa com seu conhecimento, trabalhando no seu ramo, né? Então, é a mesma coisa. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando administração, né? Não adianta a gente sair de um curso de administração que a gente vai ver durante os 4 anos, né? A gente vai ver tudo sobre administração e depois, quando acabar o curso, você vai trabalhar na área de direito, né? Praticamente você não conhece nada. Agora, se colocar você como um gestor de área, te colocar como um assistente administrativo, você vai ver durante o curso, você vai conhecer todos os processos administrativos, como que funciona a área de recursos humanos, que você pode ser um administrador, como funciona a área de financeira da empresa, como funciona a área de vendas, e tudo isso o administrador pode atuar em todas essas áreas, né? E tudo isso são disciplinas que vocês vão ver durante o curso. E aí vocês vão estar sendo formados para ser administrador, para saber fazer um planejamento, né? Para saber avaliar riscos. Então, eu não posso fazer um investimento, eu preciso ver se a empresa, quanto que a empresa vai gastar no decorrer do mês. Eu não posso sair fazendo um investimento sem ter o conhecimento. Então, posso correr risco? Será que eu posso lançar um produto e vou ter dinheiro para produzir esse produto? Não, eu vou fazer propaganda e depois o pessoal se vira para produzir? Não, o administrador tem que ter toda essa visão. Então, é o que diz aqui, né? A organização, ela depende de pessoas que entende de administração para poder organizar e coordenar a empresa, tá? Então, aqui uma definição, né, o Chiavenato. Ele é um autor que fala muito de administração, né, que pesquisa muito administração, tem vários livros de administração. Então, ele fala que uma organização é uma entidade social composta por pessoas que trabalham em conjunto e é deliberadamente estruturada com uma divisão de trabalho para atingir um objetivo comum. Então, existe uma divisão de trabalho, né, nas organizações. Então, não é todo mundo faz tudo, né? Então, vocês podem falar assim: ah, mas eu conheço uma empresa aqui perto da minha casa que é só o dono, né? E ele faz tudo. Aí uma empresa pequena não tem jeito, mas uma organização grande, ela tem divisão de trabalho. Cada pessoa tem sua responsabilidade. Para quê? Para ter uma boa produtividade, né? Então, é o que fala muito aqui, é a divisão de trabalho, tá? E é uma entidade social, e aí é sempre na linha com fins lucrativos, a organização, você tem as organizações sem fins lucrativos, mas você tem as empresas, que são as organizações que esperam obter lucro, né? O que são os gerentes, né? Os gerentes, eles são as pessoas responsáveis pelo desempenho de outras. Então, o gerente, ele está sempre verificando todas as pessoas o que estão trabalhando, né? Então, ele pode estar situado em 3 níveis organizacionais. Ele pode estar no nível institucional, no nível intermediário ou no nível operacional, né? No nível institucional, ele está numa linha de diretoria, de
de tomar decisões, apesar de ser gerente, mas ele pode estar numa linha de tomar decisões estratégicas para a empresa, por isso que se fala institucional. Ele pode estar num nível intermediário, que ele trabalha determinadas situações, mas não é um nível estratégico. E o operacional, ele pode ser um gerente de uma área de fábrica, né, onde faz a operação, de uma área de armazém, então que aí faz a parte operacional. Ou se é de uma empresa de alimentos, é um gerente que está lá no refeitório, fazendo no restaurante, cuidando da parte operacional, de compra de produtos e tudo mais. Então, são 3 níveis gerenciais, né? Em cada um dos níveis, o papel gerencial muda à medida que sobe a escala da hierárquica, aumenta a abrangência e a longitude do tempo. Quer dizer, você vai subindo dentro da organização, vai mudando a sua escala de hierarquia e a responsabilidade também, né? Alguma dúvida, algum comentário, pessoal? Vocês ficam quietinhos, eu não sei se vocês estão aí, hein? Tá tranquilo, professor. Não sei se vocês estão aí, né? Então tá bom. Não me abandonem. E aí aqui, para fortalecer aquela explicação, né? Aqui a gente traz um quadro, né? Que mostra o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional, né? E aqui, quais são as habilidades, né? Do nível institucional. Então, ele tem que ter as habilidades conceituais, que são ideias e conceitos abstratos. Quer dizer, esse que ele fala aqui de alta direção, né? Ele está olhando a empresa para daqui a 5, 10 anos. Então, ele tem que ver, começar a pensar, a gente precisa inovar no nosso produto, a gente precisa mudar, comprar mais um armazém, a empresa está crescendo, a gente vai ter que construir um prédio novo. Então, ele está aqui, né? Ideias e conceitos abstratos. Ele vai começar a visualizar, precisa ter essas pessoas que façam isso, não pode, tem que ser as pessoas visionárias, que corram riscos, que façam planos, né? Então, essa são as habilidades da alta direção. A gerência média, né? Então, que é o nível intermediário, são as habilidades humanas, são os relacionamentos interpessoal. Então, são aqueles gerentes de departamento, né? E no caso por exemplo, você tem um gerente de recursos humanos, um gerente de TI, tecnologia da informação, um gerente financeiro, é aquele gerente que fica, como ele fala aqui, relacionamento interpessoal, que faz a parte da administrativa da empresa funcionar, mas ele não ele recebe as ideias, os planos, os projetos da alta direção, né? E o nível mais abaixo de operacional, que também é um cargo de coordenação, de supervisão, ele tem as habilidades técnicas, né? Então, é manuseio de coisas físicas. Então, você pode pensar pessoal nível de supervisão de fábrica, supervisão de laboratório, supervisão de qualidade, é o que ele fala aqui, que manuseia mais as coisas físicas, né? Partindo disso, aí vem 2 conceitos que muitas vezes a gente fica em dúvida, né?
E a organização, o desempenho da organização, ela espera que as pessoas, né, sejam eficientes e eficazes, né? Então, o que é eficiência? É fazer uma tarefa corretamente, né? Então, e eficácia é fazer a tarefa certa, tendo como consequência a realização de um objetivo. Então, aqui tem até esse desenhinho aqui de atirar flecha e tudo mais, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que eficiência é você conseguir atirar a flecha, que aí você vai fazer uma tarefa corretamente. Você vai pegar um arco lá e vai esticar e vai fazer a flecha, vai funcionar. Agora, a eficácia, o que é? É você acertar na mosca, né? No ponto do alvo, né? Então, essa é a diferença da eficácia e da eficiência. A eficiência, você vai fazer uma tarefa e pronto. A eficácia, você vai fazer e vai realizar o objetivo. Então, essa é... E aí a gente sempre tem que estar, né? Vocês sempre vão ouvir falar, eficiente e eficaz. É aquilo que o profissional precisa ter, né? Então, só fortalecendo o conceito, né? As organizações são agentes sociais que atendem às necessidades da sociedade e são administradas por gerentes que dão suporte para que as metas e o desempenho das organizações sejam alcançados. Então, quer dizer, você está numa empresa, numa organização, você não pode fazer o que você bem entende. Você tem que o quê? Seguir as metas que são definidas pela área superior, pelos diretores, pelo seu gestor, né? Você tem que alcançar as metas, quer dizer, os diretores estabelecem uma meta que o faturamento da empresa tem que crescer 10%, né? A meta é essa. E o que você vai fazer? Vai todo mundo trabalhar em cima de atingir essa meta, né? E como que você consegue? Por meio do trabalho das pessoas e dependendo do nível de gerência, são requeridas habilidades conceituais, humanas e técnicas. Então, não é... As pessoas precisam ter habilidades para resolver determinadas tarefas, né? Então, por isso é Nesse que slide só apareceu a primeira frase, até sociedade. apareceu só a primeira. Queria entender por que tá... Apareceu agora ou não? Não, ainda está só as organizações são agentes sociais que atendem necessidade da sociedade. Agora também não tá? Agora para mim está minimizado, tá travado no slide 19. 19? Isso. Não sei se pro pessoal tá assim também. Aí deixa eu... Pra mim também tá assim. Apareceu? Agora apareceu, mas ainda tá só a primeira frase também. A segunda que você estava acompanhando com o mouse não apareceu. Não apareceu, né? Minimizado apareceu quando você coloca em modo de apresentação. Assim aparece ou não? Sim, apareceu. As são administradas por gerentes, aí apareceu. Isso, então eu não vou projetar, eu vou só assim, né? Então, quer dizer, o nível de gerência, eles são requeridas habilidades, né? São conceituais, humanas e técnicas. Então, por isso, e aí vocês vão, todas as vezes que vocês tiverem disciplinas comigo, eu vou estar repetindo, né? Vocês estão começando o curso agora, daqui 4 anos, o que vocês estão vendo hoje vai estar totalmente obsoleto, né? Então, vocês têm que, mesmo durante o curso,
vocês têm que procurar se atualizar e têm que buscar desenvolver habilidades para aquilo que o mercado está pedindo. Então, vocês, como profissionais, vocês têm que ficar de olho o que o mercado pede, né? Então, hoje, uma coisa que o mercado pede é falar inglês, por exemplo, né? Você já tem que ficar atentos como que vocês vão encaixar o aprendizado de inglês, porque é uma habilidade, né? Para vocês terem o lado da empregabilidade, né? O mercado exige que vocês conheçam informática, as diversos softwares de informática. Conheça Excel, conheça Word, e fora todos os outros, todas as outras ferramentas que podem ajudar no seu dia a dia. Você não pode chegar numa empresa e falar assim, não, eu só trabalho com papel. A empresa fala, eu não, aqui a gente faz muito tempo que não trabalha mais com papel. Aqui a gente trabalha só, é tudo digital. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso, né? O celular, né? Ah, eu uso o celular só para WhatsApp, Facebook e Instagram. Não, tem muita coisa que você pode agilizar no seu trabalho. Por exemplo, agenda do Google, né? Você colocar todas a sua rotina lá para a agenda te avisar, né? É uma habilidade e muitas vezes as empresas pedem, né? Saber fazer reunião online, utilizar os softwares ou do Google ou esse mesmo software Teams, né, tem empresas que têm, né, a gente utiliza para aula, mas tem empresas que usam para fazer reunião, não só na pandemia, mas também fazer reunião para não fazer com que as pessoas se desloquem de um escritório para o outro. Então, todas essas habilidades, vocês precisam ficar atentos para quê? Para estar habilitado para poder encarar o mercado. Então, tudo isso, e a minha sugestão é sempre aquela: olhem os anúncios de emprego, né? Ah, assistente administrativo. Pega lá, escreve no Google assistente administrativo. O que o pessoal pede, né? Cursando administração. Opa, legal. Tô legal, né? Inglês intermediário. Não sei nem falar o verbo to be. O que eu faço? Começo, arrumo formas, tem curso de inglês pela internet, assiste filme do Netflix com legenda, começa a acostumar o ouvido. Ah, mais uma característica, precisa conhecer Excel. O que eu conheço do Excel? Não conheço nada? Pega o YouTube e começa a treinar. Porque quando você for para uma entrevista, conhece Excel? Conheço. Podemos dar um teste para você? Pode. Pronto, né? Ah, você sabe o Word? Sabe todas as funcionalidades do Word? Sabe fazer negrito? Sabe fazer paginação? Sabe tudo? Muitas vezes você tem um determinado trabalho que você precisa disso, né? Ah, você conhece fazer gráfico no Excel? Isso um administrador tem que saber fazer, né? O pessoal, que está na disciplina de segunda-feira, métodos quantitativos, a gente vai ver isso, a gente vai ver gráfico, vai ver estatística, né? Faz parte, né? Então, essas habilidades, você já tem que começar a ficar atentos para empregabilidade, tá? Mudando aqui, né? O Chavenato continua falando, né? Apareceu, né? Mudou a tela, né?
Não. Não mudou? Deixa eu ver por que que não tá perdendo a compartilhamento. Agora foi, né? Sim. Então, Xavenato fala, né, que a administração é uma ciência jovem, né? Pouco mais de 100 anos, né? Sua história é recente, pois ela é um produto típico do século XX. O resultado histórico e integrado da contribuição cumulativa de vários percussores, filósofos, físicos, economistas, estadistas, empresários. Então, quer dizer, várias pessoas de diferentes áreas contribuíram para a administração, né? Que no decorrer do tempo foram, cada qual no seu campo de atividade, desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias. Por isso, a administração moderna utiliza conceitos e princípios empregados em ciência matemática, inclusive estatística, né? Ciências humanas, ciências físicas, física e química, como também direito, na engenharia, tecnologia da informação, etc. Então, a administração ela está envolvida em tudo, né? Tudo. Por quê? Porque ela foi uma contribuição de diferentes estudiosos, pesquisadores, né? Mudou? Sim. Então, o Schevenato fala ainda, ele também exemplifica que as construções das pirâmides egípcias demandaram decisões de planejamento e orientação de trabalho. Quer dizer, já nas pirâmides, lá na idade que foram construídas, precisou ter um planejamento e uma orientação de trabalho. Não foi falando assim, pega uma pedra e vai montando, né? E assim como as parábolas do Confúcio, que destacam práticas da administração pública. Então, o planejamento e orientação de trabalho, isso tem que estar na veia de todo administrador. Não existe a linha de você ter uma atividade e já sair fazendo, sem fazer um planejamento, sem estudar qual vai ser o melhor caminho, né? Então, a gente está muito acostumado a falar assim, não, eu vou fazer uma viagem, né? Eu vou para a praia, que seja aqui na Praia Grande. Se você não fizer um planejamento e uma pesquisa de qual caminho que você vai, como que você vai, a tendência para dar errado é gigante, né? Eu vou lá e lá eu me viro. Você chega lá, as pousadas estão tudo lotadas. Se você não fez um planejamento antes para alugar e tudo mais, né? Então, isso é todo o envolvimento isso falando de um passeio e tudo mais. Imagina você administrar uma empresa, né? Então, você precisa planejamento e orientação de trabalho, porque senão você vai ter várias pessoas fazendo o mesmo trabalho e algum outro trabalho não vai ter pessoa fazendo. Então, por isso é que o trabalho do gerente, do gestor é importante. Ele vai ver o que cada pessoa faz, né? Qual que é a responsabilidade de cada um. Aí a gente parte para a linha da produção artesanal, né? Então o trabalhador controla todas as fases da produção, é aquilo que a gente comentou um pouco atrás, né? Se a pessoa tem uma microempresa, ela é sozinha, ela controla todas as fases, né? Na produção fabril, o capitalista, que é o dono do investimento, ele controla todos os meios de produção e o trabalhador passa a se dedicar somente a uma ou poucas atividades produtivas, perdendo a visão do processo inteiro, né? Então, é a famosa divisão de trabalho. Então, você vai fazer uma produção fabril, você vai fazer um sapato,
tem uma pessoa que corta a sola, tem outra pessoa que corta a parte do couro, do sapato, tem a outra que cola. Então, muitas vezes, o que fala aqui, a pessoa, você perde o processo inteiro, você só sabe fazer o seu processo, né? É aquilo que a gente fala do lado da pessoa ser especialista, né? Na transição da produção artesanal para a fabril, houve o sistema de fabricação para fora ou fabricação familiar. Então, o que os capitalistas faziam? Eles entregavam a matéria-prima e as máquinas nas residências, quer dizer, as pessoas que produziam, elas tinham na casa delas, né? E aí as pessoas que produziam ganhavam por peça, né? Por peça produzida. Então, e apesar disso, o negócio ficou prejudicado por 3 motivos, né? O artesão continuava a ser o detentor da tecnologia de produção, quer dizer, o artesão estava na casa dele e ele sabia como produzia, né? A produtividade era baixa, já que ainda restavam valores de subsistência e não de enriquecimento, quer dizer, como não tinha uma técnica para a produção era baixa, né? E aí tem um maior problema, né? Quando os artesãos tinham necessidade de dinheiro, o que eles faziam? Eles vendiam matéria-prima sem produzir nada. Então, essa linha de produção, fabricação domiciliar, ela acabou sendo mudado para quê? Então, os capitalistas, o que eles começaram a fazer? Começaram a reunir os artesãos em galpões, quer dizer, os artesãos em galpões, eles controlavam. Então, aí o que eles faziam? Aumentava o controle em todo esse processo e aumentava a produtividade. Não ficava mais na casa das pessoas, e aí começou a surgir as fábricas, né? Iniciou com galpões, né? Aqui tem esse filme do Charles Chaplin, né? De Tempos Modernos. Não sei se vocês já assistiram. Ele faz uma crítica do lado quando começou a parte da produção industrial, né? Então, quer dizer, ele mostra que ele corria risco, né? Entrava dentro das engrenagens, que trabalhava muito, né? Então, se vocês tiverem ideia, né? Dá uma olhadinha lá, tiver vontade, dá uma olhadinha no YouTube que tem esse filme, né? Então, até tem aqui tem um lado que ele não podia nem sair da bancada dele, então ele até tem aqui um milho, né, que ele está comendo, né? Então é só procurar Tempos Modernos no YouTube, vocês vão ver esse filme do Charlie Chaplin, né? Então é um filme bastante famoso, né? E é interessante dar uma olhadinha para ver essa crítica à produção industrial no início do século aí, né? Aí o livro traz para a gente 2 pensadores que falam da administração, né? O Karl Marx e o Adam Smith, né? Eles são bastante importantes na montagem ou na elaboração dos planos de administração. Só que o Karl Marx, a filosofia dele, né? E é conhecido como mais-valia, né? Ele sempre pregava que o trabalhador ganhava menos, né, do que ele trabalhava. Então, sempre na linha do trabalhador sendo mal pago, né? E o Adam Smith, ele defendia que a divisão do trabalho proporciona um aumento muito importante na produtividade do trabalho dos operários. São 2 conceitos diferentes, né? Mas
os estudos deles se baseavam nessas duas teorias, né? Que o Karl Marx, que o trabalhador trabalhava mais do que ganhava, e o Adam Smith, muito na linha da divisão de trabalho, né? Então, essas são as filosofias desses dois grandes pesquisadores, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Que, legal era projetar aqui, né? Então aqui tem lá no livro, né? Tem um caso, né? Para a gente pensar um pouquinho, né? Então o que ele fala aqui, né? Jorge é um proprietário de uma pequena indústria de vassouras e vem há 5 anos conduzindo o negócio. Mas com o crescimento da empresa, ele decidiu contratar um gerente para ajudá-lo. Ele sabe que para colocar alguém nesse cargo, não poderá seguir os mesmos critérios que utiliza para selecionar os operários, que têm um perfil analfabetos funcionais, em idade de 18 a 21 anos, e pouco ambiciosos em termos de crescimento profissional, mas ótimos funcionários naquilo que fazem, porque cada um é especialista em uma etapa do processo produtivo, né? Então, os operários, né, ele já fala aqui, né, que são analfabetos funcionais, quer dizer, não dá para você colocar um desses operários como gerente, né? Acho que não abriu o segundo, né? Não. Não, né? Deixa eu deixar aqui, vamos ver. Aqui dá para ver ou não? Não, nessa tela que você tá travada no 27. Tá, deixa eu... Acho que eu na próxima aula eu vou salvar no Drive, eu acho que daí ele não... Apareceu a tela inteira? Sim. Sim, né? Então, na segunda linha aqui, né? Mesmo sabendo que poderá causar um desconforto, Jorge abre um recrutamento externo para encontrar alguém com habilidades necessárias para aliviar sua rotina, principalmente com problemas operacionais. Sendo uma empresa pequena, o gerente terá de dar conta de solucionar problemas de nível operacional intermediário, liberando Jorge para as decisões institucionais, né? E aí vai uma pergunta aqui, né? Qual a sua opinião? Ele acertou em fazer um recrutamento externo? O que vocês acham? Fala um por vez. Que problemas ele pode ter de contratar uma pessoa fora? Olha, professor, eu acho que assim. Eu não queria ser o primeiro a falar, porque eu acho que estou falando demais. Pode falar, não tem problema. Se ninguém fala, pode falar. Sim. Eu acho que ele acertou no quesito ter mais qualificações e mais habilidades vindo de fora, mas ele errou no caso na parte operacional, porque a pessoa que vai vir de fora não vai conhecer exatamente nada do que ele produz, nada das operações. Então ele deu um tiro no escuro. É isso aí. Essa é uma boa. E principal, claro, se ele for buscar, vamos supor que ele vai buscar um cara que já trabalhava na indústria de vassoura. Esse seria o mundo ideal, né? O cara é gerente de uma indústria de vassoura. Aí pode ser que ele acerte, mas se ele não, se o cara, vamos dizer que ele vem de uma indústria alimentícia, né? Pode ser que não vai dar certo, que ele vai entrar em conflito com o lado operacional, né? Mas aqui é um exemplo, e aí com certeza
no dia a dia do trabalho de vocês, vocês vão encarar situações como essa, né? Como que você contrata? Poxa, mesmo o pessoal operacional não tendo uma boa qualificação, alguém poderia ter uma expectativa de ser gerente. Então você vai criar um desconforto. E se de repente for um líder do pessoal, ele vai começar a jogar todos os operários contra o novo gerente. Então, o lado de administrar é super complicado, né? E aqui, é claro, é um caso, mas isso tem milhões de vezes. Se vocês forem observar nas empresas que vocês trabalham, tem gente que está de olho no cargo do outro. E aí vem uma pessoa de fora, o que acontece? Né? Então, mas aqui são situações... Acaba, licença, professor. Pode falar, desculpa. Acaba até desmotivando quem tava achando que ia conseguir o cargo, né? Tá se empenhando para conseguir aquela, como que chama? Promoção, né? Se É, promover. E aí acaba desmotivando aquela pessoa que tava querendo o cargo. sim. A gente vai ter lá na frente, né, uma, uma disciplina que vai falar de recursos humanos, né, e hoje é muito utilizado nas empresas, que é gestão por competência, né? Então, isso aqui, essa situação, é uma situação muito do envolvimento importante da área de recursos humanos, né? Para quê? Para saber tudo isso. Como que vai fazer? Vai fazer uma pesquisa organizacional para ver qual que é a opinião das pessoas, que as pessoas acham. Para quê? Para não fazer como você falou, deixar, ter uma expectativa, tem que ter regras muito bem estabelecidas com relação à promoção e tudo mais, para não ter as pessoas descontentes. Você pode perder bons funcionários por ter pessoas descontentes. Então, a administração, ela envolve tudo isso. Você não pode fazer a coisa sem critério, porque você pode criar um desconforto grande na empresa, né? Aqui é um caso, mas isso aqui pode acontecer na empresa, né? Vamos ver esse outro aqui que ele fala, né? Então, a Mércia é uma costureira que sempre atendeu suas clientes em casa para fazer roupa sob medida, sendo conhecida pelo capricho e pontualidade das encomendas. Recentemente, a Mércia... Professor, Oi, licença. Eu acho oi. que não apareceu aqui pra gente Então, deixa eu voltar a aqui. imagem. Tá. Agora foi? Foi. Foi. Agora foi. Tá. Então, vou voltar. Ela é uma costureira que sempre atendeu suas clientes em casa para fazer roupa sob medida, sendo conhecida pelo capricho e pontualidade das encomendas. Recentemente, Mércia foi convidada para integrar a equipe de costureira de uma grande confecção da cidade. Resultado de sua fama, mas ficou em dúvida em trocar a clientela que ela tinha, né, pela segurança do trabalho formal, com salário por produtividade, verbas e benefícios trabalhistas. E pede sua ajuda de vocês, né, para tomar a melhor decisão. Então, aqui ele fala pesquise, mas vamos só imaginar, né? Pesquise sobre a produção artesanal e produção fabril e aponte para a Mércia as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, aqui é mais para a gente imaginar. Então, ela tem aqui que ela trabalha na casa dela, que ela tem as clientes e tudo mais, e vai trabalhar numa empresa. O que vocês acham que pode ser vantagens e desvantagens?
Eu acho que seria uma boa opção ela ir trabalhar sim na empresa, porque o trabalho em casa, ele só te rende até certo ponto. Ele não vai fazer você evoluir como profissional. Acredito assim, né? E na Legal. empresa não, você pode seguir um plano de carreira, conseguir até um cargo maior do que você É. entrou na empresa. E aí é bem isso que você está falando aqui, né? Com salário por produtividade, né? Quer dizer, quanto mais ela trabalhar, mais vai ter, né? E aí, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que assim, professor, ela pode ter bons benefícios em trabalhar na empresa, mas ela pode, tipo, perder a oportunidade de repente, empreender e, tipo, segurar sua clientela e, de repente, contratar uma pessoa para ajudar e não, tipo, passar por uma empresa. É isso aí. Você vê que são situações que são situações difíceis de tomar, né? De tomar uma decisão, né? Apesar de você estar numa empresa, de você ter, vamos dizer, não se preocupar com clientes, a sua coisa só vai ser produtividade, né? Mas se você tiver o seu negócio, você tem oportunidade de montar o seu quarto. Você está esgotado de trabalho, você pode pegar pessoas para trabalhar para você. Então, não existe, né? A gente olhando assim o comentário de vocês dois, a gente chega à conclusão que é super difícil uma decisão desse tipo, né? Então é bem depende da situação da pessoa, né? Quantas vezes que a gente vê, quantas pessoas que a gente fala hoje que trabalha numa empresa e fala assim: "Ah, eu queria ser dono do meu próprio negócio", né? Eu quero sair da empresa e quero montar meu negócio. E o contrário também, a pessoa tem um negócio, ela reclama, ela fala: "Eu não tenho final de semana, não tenho férias, não tenho não sei o quê. Se eu sou funcionário de uma empresa, eu consigo tirar férias. Eu na sexta-feira eu fecho minha gaveta e vou embora, não tenho que me preocupar mais". Quer dizer, são situações que não tem da gente falar qual que é o melhor caminho. Então, vocês vão ver que na administração tem isso, não tem, você fala assim, não, receitinha de bolo é isso aqui, acabou, né? Não existe isso, né? Tudo bem, pessoal? Dá para. É legal esse comentário de vocês que a gente consegue complementar as coisas, né? Alguma coisa adicional? Não, no momento não. Não, né? Então tá bom. A gente está chegando no final do nosso tema de hoje, né? Então, aqui tem uma atividade para vocês fazerem, aquela atividade do professor, né? Que aí eu vou pedir para vocês me entregarem, né? Então, vou comentar, né? Então, vocês são profissionais, né, de qualquer Foi no área, MERS, não foi? tá no MERS ainda. Não apareceu? Não, tá no MERS ainda, no problema 2. Apareceu agora? Agora apareceu sim. Tá. Então, vocês são um profissional de qualquer área, né? E pode assumir atividades gerenciais. O legal, o que a gente quer que vocês pensem, né? Quais habilidades você precisa desenvolver para aproveitar futuras situações, oportunidades futuras, para atingir um cargo de liderança em uma boa empresa para se trabalhar, né? Então, pensando em você agora, a situação que você tem agora e aquilo que vocês imaginam o que deve ser a posição de um gerente, né? O que vocês acham que vocês precisariam desenvolver?
Então, aqui não tem acerto, não tem erro. Eu só quero que vocês reflitam, né? E aqui tem esse link aqui, tá? Vocês entram nesse link, vai abrir um formulário, vocês vão colocar o nome de vocês, o e-mail, e na última questão vocês escrevem 1, 2 linhas o que vocês acham que precisaria desenvolver para vocês assumirem uma liderança de uma empresa. Tá? Pode também pegar aqui o QR Code, né? E também dá para... Deixa eu fazer. Professor, você pode clicar nesse... é que ele estava ocultar na frente. Estava ocultar, então tá. Você pode pegar o QR Code, vai aparecer o formulário, né? Então, aí não precisa responder agora, vocês podem responder até dia 27, tá? E aí começa, como atividade do professor, eu começo a acumular pontuação para vocês, tá? Beleza. Beleza? Então, eu vou colocar os slides lá no AVA, na aula, né? Vocês têm as informações, e aí vocês pegam o link e dá para fazer a atividade, tá bom? Alguma coisa adicional, pessoal? Para mim ficou tranquilo, professor. Tranquilo, né? Tá. Então, para a próxima aula, deem uma olhada na pré-aula da unidade 1, seção 2, tá? Para que vocês comecem a ter ideia do que a gente vai discutir, tá bom? E vamos conversando aí das nossas aulas, tá bom? Beleza, professor. Vocês não têm mais nada para comentar, então agradeço a participação de vocês. Boa noite, tá bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Por nada.